30 anos depois de comprar um anel de R$ 13, uma mulher percebe que foi enganada. Ela olhou para a outra mulher e não podia acreditar no que foi dito. Ela pensou que a avaliadora tinha provavelmente cometido um erro. A mulher nunca esteve em uma situação como essa e suspeitava que a avaliadora também não. A dona da joia não tinha ideia do que fazer a seguir, mas o que foi informado a ela em seguida a fez instantaneamente parte da realeza. Você já é inscrito no canal? Se ainda não, se inscreva. Agora vamos à história. Uma mulher da cidade de Londres, do qual não sabemos a identidade, estava em seu passeio semanal pelo mercado de pulgas Middlesex Hospital, no oeste da cidade, passando e vagando por estandes diferentes. Tudo parecia muito velho e desgastado, e com apenas algumas libras, moeda local, no bolso, ela queria que sua compra valesse cada centavo. Como ela estava de olho em um colar em um dos expositores, ela não pôde deixar de notar um enorme anel brilhando no canto de seu olho. Ela se virou para o anel e sabia que o destino a trouxe para ele. A mulher, que permanece anônima de acordo com seu desejo, queria comprar algo para si mesma que parecesse bonito e luxuoso. Mesmo que ela soubesse que aquele anel parecia algo que ela nunca poderia pagar, ela queria porque significava mais para ela do que apenas uma pilha de lixo. Ela pegou o anel e olhou para ele por um momento, como se quisesse se acostumar com a ideia. Mas algo parecia errado. Ela se sentiu inexplicavelmente atraída pelo objeto. O anel repousava em uma almofada enorme. Bem como seu cristal era grande também, a joia parecia ter saído direto de um conto de fadas. A mulher sabia que tinha que ter aquele objeto, uma joia que ela amava de todo o coração, mas que também serviria como um talismã para se lembrar todo dia que, se ela trabalhasse duro o suficiente, ela compraria um verdadeiro diamante. Mal sabia ela que tudo estava prestes a mudar. Ela terminou sua compra e gastou as suas últimas 2 libras na peça incrível, o equivalente a mais ou menos R$ 13. A partir de então, ela usava o anel todos os dias, em todos os lugares. Os anos se passaram e seu talismã ainda estava ao seu lado. Vindo de um passado humilde, ela não precisava de muito mais. Então ela manteve aquela peça tão querida perto. Fazia ela se sentir como uma princesa, mesmo que 30 anos houvessem passado. Mas um dia, uma estranha viagem à mercearia virou sua vida de cabeça para baixo. Em uma bela tarde, a caminho para a casa do trabalho, a londrina parou em uma mercearia próxima. Ela pegou todas as coisas que ela precisava e foi para a fila de caixa. Enquanto esperava, ela não pôde deixar de observar um estranho olhando para a mão dela. Ela achou aquilo muito peculiar, mas ela afastou o ocorrido de seu pensamento e continuou esperando sua vez. O que ela não sabia era que o estranho, um homem misterioso, não iria deixá-la fora de sua vista. O homem não parava de olhar para o anel dela e a mulher estava começando a se sentir desconfortável. Sua vez finalmente chegou e ela rapidamente pagou por seus produtos e saiu pela porta. Ainda percebendo o olhar do homem seguindo cada movimento seu, ela rapidamente ficou desconfiada e temeu pelo pior. Foi quando ela percebeu que ele ainda estava seguindo. Mas o que esse homem poderia querer? E como ela faria para se livrar dele? A mulher caminhou rapidamente em direção ao carro, ciente de que o homem ainda estava atrás dela. Tentou mantê-lo em sua visão periférica, enquanto tentava despistar ele no meio da multidão, mas ele parecia inabalável. Ela se perguntou o que ele queria dela, ou será que ela estava apenas sendo paranoica? Então a distância entre ela e ele se extinguiu, e ela o sentiu bem atrás de suas costas. A mulher virou-se para confrontá-lo, e então ele disse algo que completamente a pegou de surpresa. O homem misterioso a seguiu, porque algo em seu anel tinha lhe chamado a atenção. Então ele perguntou a ela algo que a deixou questionando tudo, vendo o pânico em seu rosto e com o olho ganancioso nunca deixando a mão da mulher. Ele rapidamente perguntou se ela se importava que ele observasse o anel mais atentamente, de perto. Não gostando de ter sido abordada assim descaradamente por um estranho e suspeitando de um golpe, ela o ignorou rudemente e saiu correndo. A mulher sempre teve seu talismã ao seu lado, mas um dia ela estava com tanta pressa que ela esqueceu de colocá-lo. Havia se tornado um ritual para ela acordar e colocar o anel em seu dedo. Mas naquele dia, ela estava esgotada, ela ia se atrasar,
E então ela correu para se vestir e sair pela porta, mas o anel não estava em seu dedo. O objeto era tão incrivelmente valioso para ela que ela desceu na próxima parada de metrô e voltou para a casa dela para buscá-lo. Não acredito que deixei em casa. Ela pensou, e mais ainda depois de ter sido paranoica sobre o homem na mercearia. Enquanto ela subia as escadas de 2 em 2 degraus com pressa, ela foi direto para o seu quarto. Seu pensamento inicial foi olhar pelo anel onde ela sempre o guardou, mas ele não estava lá. Ela sabia que deveria ter sido mais cuidadosa, algo estava errado sobre aquele homem, e seu pressentimento disse a ela. Com olhos alargados, respirações irregulares, ela virou seu quarto de cabeça para baixo, mas não conseguia encontrar seu precioso anel saído de um conto de fadas. Mas então algo sacudiu sua memória. Quando ela entrou no banheiro, lá estava. O anel ficou maciçamente ao lado da pia em toda a sua glória. Ela o colocou lá para se lembrar de colocá-lo de volta em seu dedo depois de escovar os dentes, mas ela não o fez. Ela estava lutando para pagar suas contas, e aquilo não era nenhum segredo, mas tudo o que ela conseguia pensar era no homem estranho que tinha um misterioso interesse em seu anel. Ele parecia pensar que seu anel de cristal poderia ter algum valor. A quem ele pertencia antes, ela pensou. O encontro com o homem tinha sido o suficiente para ela levar o anel para a Sotheby's, em Londres, uma relojoaria. Talvez eles pudessem responder à sua pergunta e aliviar a sua ansiedade. Ela perguntou-se saudosamente se teria pertencido a alguém famoso. O anel era velho, a prata estava manchada e havia muita sujeira nele, mas que segredos ele poderia conter? Alguns dias ansiosos depois, ela iria finalmente conhecer a verdade alucinante. O suspense era matador, e de repente uma sensação de pavor veio sobre ela. A relojoaria disse que iria mantê-lo por alguns dias, para fazer alguns testes na pedra, e o coração dela despencou. Então a Sotheby's, em Londres, confirmou a autenticidade da pedra. No fim das contas, seu anel de mercado de pulgas era composto por um gigante diamante branco de 26 quilates, em forma de almofada do século XIX. A londrina não podia acreditar. Certamente eles cometeram um erro. Como ela poderia estar usando um anel de tanto valor todo esse tempo? Sotheby's tinha todas as respostas. Jessica Wyndham, que dirige a casa de leilões Departamento de Joias, explicou que um anel de tal valor provavelmente pertencia a alguém da família real no século XIX, e porque a lapidação do diamante era ligeiramente opaco e mais profunda do que as de hoje em dia, poderia enganar as pessoas que pensavam não se tratar de uma pedra genuína. Com um estilo antigo de corte e em um formato de almofada antiquado, a luz não reflete tanto quanto faria uma pedra moderna com um corte atual. Antes, os cortadores trabalham para conservar todo o peso, ao invés de torná-lo tão brilhante quanto possível. O formato e o estilo antigo disfarçaram seu verdadeiro brilho por todos estes anos. Ela então passou a explicar por que eles levaram tanto tempo para autenticá-lo e estimar seu valor. Nós confirmamos que era realmente um diamante. Nós o testamos com o Instituto Gemológico da América, que então ditou o preço, disse Jessica Wyndham. Ela prosseguiu a dizer para a dona da joia que o anel poderia valer cerca de 350 mil libras, que equivale a mais de 2 milhões de reais, se fosse leiloado. A chefe da casa de leilões continuou a explicar que, devido ao corte da pedra, provavelmente ela não brilhava. Além disso, estava tudo sujo. Ninguém realmente acharia que era real. Quando receberam o anel, eles tiveram a ideia de que pudesse ser real, mas ainda assim não tinham ideia do seu valor. A dona do anel sabia, quando ela estava de pé no mercado de pulgas, que o anel brilhava e foi isso que chamou sua atenção. Mas talvez seu talismã só tenha se mostrado para ela. Vivendo uma vida de salário a contra-cheque, o lixo de outra pessoa era seu tesouro e isso mudou a vida dela. O anel foi levado a leilão e conseguiu ser vendido pela quantia impressionante de 650 mil libras, o que é cerca de 4 milhões de reais. Não só este grande e pequeno leilão tornou sua vida muito mais fácil, mas ela finalmente entendeu que tinha sido uma princesa esse tempo todo. E aí, já pensou se as suas bijuterias são na verdade pedras valiosas? Se você tem aquela peça velha de família, acho melhor dar uma passadinha na relojoaria, não é mesmo? Se inscreva e continue por aqui em nosso canal.
Até logo.